mulher, seja bem-vinda. Esse é o último episódio do Desabafa, de uma série de 4 episódios que você precisa voltar aí na sua playlist e ouvir um por um para você entender o contexto do que está acontecendo aqui. Então a gente começou bem pequenininho, falando só do nosso relacionamento com Deus, exclusivamente nós e Deus, e a gente foi se aprofundando, e agora nós chegamos em nós. Então por isso que esse episódio, essa série chama-se Nós. Estamos aqui com Laís. Oi, gente. E, para quem não sabe, o Desabafa tem toda uma galera por trás. Óbvio que a gente não conseguiria fazer isso aqui só nós, né? E tem uma pessoa que é chave, fundamental para isso acontecer. Uma mulher espetacular, que manja tudo de posicionamento, de mídia, de marketing. Ela manda... Não, eu vou falar muito sobre ela, porque ela realmente é incrível e é uma pessoa que faz muito sentido pra gente. Então, de antemão, eu já quero agradecer pela vida da Tati no Desabafa, que é uma bênção. Mas hoje, pela primeira vez, olha isso, a gente conseguiu trazer ela pro ON! Olá, gente, muito obrigada pelo convite. Vou me apresentar então rapidinho, né? Eu sou a Tati, eu trabalho nos bastidores do Desabafa, né? Como a Tiara falou. Então, quem tá aí às vezes por trás de Instagram, da comunicação, eu falo que eu sou o terror dos meninos aqui da filmagem, que eu venho sempre olhar o cenário e tudo mais. E é um prazer estar aqui com vocês, é um enorme prazer. Eu sou mãe da Maria e da Malu e sou casada com o Israel. E estou na Rede Me Converti em 2019. Laís foi uma peça fundamental na minha conversão. Então, assim, é um privilégio muito grande estar aqui hoje com vocês. Vamos pedir para ela contar sobre isso, tá? Porque essa história dela aí, ó, é incrível. Meu testemunho. Legal, você conta pra gente. E também... Ai, gente, ela é um espetáculo. Ela é linda. Ela é maravilhosa. A Desirê é linda que dói. Ela é tipo a Laís, assim, sabe? Não me é compara. tudo linda tá aqui, ó. É tudo linda Eu que alvo dói Desirê, essas gente. mulheres todas. Olha os acessórios dela, pelo Não amor de é? Deus, gente. Não, Olha Desirê é uma florzinha linda. Olha os filhos gente. dessa mulher. É. Pelo amor de Não, Deus. eles todos foram... É uma família que foi esculpida. É capa de gente, revista. que vocês são muito graciosas. Olha o jeito de falar, gente. Não, a gente é sincera. É diferente. Se a gente tiver tá. porque a gente tiver que avacalhar também, a gente avacalha. Mas é que eu tô sendo muito sincera. Você realmente, a sua família é muito linda. Parabéns. Gente, obrigada. Então, eu sou a Desirê, a Desi, esposa do Diego, mãe do Matias e do Davi. O Matias tem 1 ano, 4 meses. O Davi tá com 5 anos. Por formação, sou administradora, mas eu brinco que hoje eu administro o meu lar, né? Deus tem me dado aí a oportunidade de, nessa fase, nessa estação da vida, né, tá servindo o meu lar integralmente. Estamos aqui hoje, que privilégio, obrigada pelo convite, né, um tema que realmente mexe com a gente, né, profundamente, assim. É isso aí. Para começar, dona Laís, ajude a galera aí que está nos ouvindo a entender essa série. Onde estamos, né? Onde estamos na vamos série. Lá, vamos no começo. Bom, nessa série a gente quer abordar sobre a importância de nós não caminharmos sozinhas, né? Nós estamos falando aqui o tempo inteiro que Deus nos criou para vivermos em comunidade, para experimentarmos o vida na vida, né? E isso começa no nosso relacionamento íntimo com Jesus. Então, quando a gente decide, de fato, viver para Deus, ver uma vida que agrada a Deus, nos entregarmos completamente a Ele, a gente precisa buscar, né, essa vida nele, a gente precisa compreender a palavra de Deus. E à medida que a gente faz isso, a gente amadurece, né, e Ele então nos convida a compartilhar essa vida que temos nele com outras pessoas, né? E é na relação com outras pessoas que Ele transforma aquilo que Ele quer transformar em nós. Então, ele vai nos aperfeiçoando, né? E a gente começa a experimentar uma série de tesouros à medida que a gente divide a nossa vida com outras mulheres, né? E também, quando nós nos isolamos, a gente experimenta uma série de consequências dolorosas também. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, assim, né? Sobre os desafios de viver em comunidade, de dividir a nossa vida. Por que é tão difícil em muitos momentos, né? E quais soluções aí que Deus nos dá em meio a esse desafio e esse chamado que Ele tem pra gente. E por que é tão difícil a gente investir na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade? Então, eu creio que é muito fácil a gente se voltar para nós mesmos, né? A gente se voltar para aquilo que as nossas demandas, né? A nossa rotina corrida, cada vez mais, assim, a vida moderna exige muito de nós, exige muita atenção. E então é muito fácil a gente se fechar, né, nesse casulo assim e se esquecer da nossa real missão.
né? E muitas vezes é com coisas dignas, né? Com o meu trabalho, com a minha família, com os meus compromissos. Então, assim, eu não estou fazendo algo que não seja para Deus também, mas eu esqueço da minha missão, né? Então, eu acho que como é confrontador isso, porque a gente vai se esquecendo ao longo do caminho a nossa real missão, né? O contexto que Deus nos dá é cumprir a minha missão, no meu caso, sendo esposa, sendo mãe, né? Sendo amiga, sendo irmã, caminhando junto, mas eu preciso entender que a missão como um todo, né? Olhar para o todo, assim. E eu acho que a gente olha muito pra gente, né? A gente se ama demais, né? Então, eu acho que é um desafio, assim. Quero fazer uma pergunta especificamente para você, porque me veio uma coisa agora na cabeça. Ai, meu Deus. Porque você é estrangeira em Indaiatuba, né? Você veio de fora. Sim, sim. Então eu quero que com um bebê piquitico, né? Quando Sim, você um chegou, aninho. o Davi tinha 1 ano, é isso, né? 1 ano, exatamente 1 ano. E eu me lembro logo que você chegou, mas eu quero que você conte um pouco como é que foi o seu envolvimento com a comunidade, porque hoje você tem um envolvimento grande com a comunidade, né? A gente sempre tem que se avaliar, até esse tema confronta, porque a gente vê, opa, gente, eu acho que eu preciso me envolver mais, né? Eu acho que eu tenho muitas lacunas aí, até compartilhei com a Laís. Laís, meu Deus, quanta coisa aqui, né? Deus está mexendo. Mas, assim, olhando para esse contexto de vir, né? Nós saímos da nossa cidade, nós tínhamos 1 ano de casamento e Deus nos mandou para Florianópolis. Nós moramos lá durante 3 anos. Saímos de uma igreja grande, onde a gente morava na nossa cidade natal lá, e fomos para uma igreja menor. E a igreja menor, ela, de certa forma, às vezes a gente pensa, ela é mais fácil de se envolver e tal. E, realmente, às vezes a gente consegue olhar mais para as pessoas. E quando a gente chegou em Indaiatuba, a gente voltou para aquele contexto de igreja grande, né? E a igreja grande, às vezes, a gente pode se esconder nisso também. Eu não consigo me conectar, eu não consigo ir, né? E uma coisa que a gente sempre ficava em mente, assim, que o meu marido sempre falava, a gente não pode esperar, a gente tem que ir. Né? Nós chegamos agora, a gente foi muito bem recebido, a gente se conectou com algumas pessoas, mas como a gente vai ter esse vida na vida? A gente vai ter que buscar pessoas, vamos chamar alguém para vir na nossa casa. Outra coisa também é que a gente é gaúcho, nós somos gaúchos, e cada lugar tem um jeitinho especial, né? O gaúcho, ele tem, assim, essa coisa muito de trazer para casa, fazer aquela mesa do café, churrasco, chimarrão. E a gente sentiu que o pessoal daqui era um pouco, assim, tinha uma característica um pouco diferente a alguns, assim. Era mais, assim, ficar no seu cantinho, sabe? Ou ir para outro lugar, senão a casa. Marcado de sair. Exatamente. Eu gosto do churrasco, pode me chamar, tá? Nossa, gente, o Diego Também? faz um churrasco que eu vou contar para vocês. Ó. Ficou agora. então, Ele faz, é muito bom mesmo. E a maionese da Desirê, meu Deus. Churrasco Olha, dele. faz tempo que a gente não faz, temos que fazer, mas chamar alguém para ter mais um motivo para fazer, né? E a gente começou a pensar assim, vamos começar a trazer as pessoas para nossa casa, né? E esse envolvimento faz a gente sair do comodismo, né? Porque, querendo ou não, receber em casa gera uma demanda, gera um trabalho, gera um esforço, né, da nossa parte, e muitas vezes a gente quer esconder atrás das coisas dignas. Poxa, mas eu tô tão cansada, eu trabalhei a semana toda, eu tô com um bebê que não dorme à noite, as crianças precisam dormir cedo, tem rotina. Então a gente vai colocando diversas coisas e não desfruta, né, dessa comunhão, desse partilhar e tal. E a gente começou a se colocar em jogo isso. Vamos lá, vamos trazer. E isso fez a gente se aproximar de várias pessoas que hoje a gente caminha, assim, e que viraram família. Porque a gente, quando a gente está longe da família, né, como nós e muitos outros aqui, a gente vai se conectando e vai criando a nossa família, né? A nossa comunidade. Eu acho que a gente chega naquele lugar que diz que existem amigos mais chegados que irmãos, né? Exatamente. Só que existe um esforço intencional para que isso aconteça, né? No Exatamente. início, nesse start, é preciso que tenha um esforço intencional, né? Tudo que vale a pena, né, exige nosso. Acho que a gente tem um preconceito errado, né, de que as coisas deveriam ser mais fáceis, né? Mas tudo que vale muito a pena, geralmente vale muito esforço, né? E a gente olha para o esforço e fala, não, tem alguma coisa errada, não deve, que não é para ser, porque hoje é meu dia de descanso, hoje não, eu acho que não estou tão errada em pensar que eu não devo fazer. Claro que a gente tem que descansar, né, gente? Mas coisas valiosas valem muito esforço, né? Custam caro.
né? Exatamente. E Rola uma preguicinha, Tati? Sempre, gente. Se você esperar a sua boa vontade para você vir servir ou fazer alguma coisa, você nunca vai ter, né? Então Nossa, a gente olhando pra vai Tati, e parece faz. que você nunca sente preguiça. Nada! A Tati é esse exemplo de Super. alguém, né? Que, gente, o que você pedir pra Tati, ó, um segredo. Ela faz, tá bom? Então peçam. Eu amo servir, né? Eu acho que é até um dom, assim, que eu tenho de Deus, que Deus me presenteou. Mas isso não quer dizer que não rola preguiça. A gente pega, assim, domingo que a gente vai servir o dia todo na igreja, você acorda e fala, nossa, por que eu não troquei com alguém, né? Só que eu falo que quando a gente vai, que você volta assim, cheio do espírito. Você fala, o corpo não tá aguentando, né? Principalmente servir no Kids, porque eu também sirvo no Kids, além do desabafo, eu também tô no Kids lá no check-in. Mas você volta, assim, revigorado. E como é bom você estar em comunidade, você conhecer pessoas ali. Porque eu até tenho um dos líderes ali do check-in, que eu tive um desentendimento até na igreja, me converti em 2019, que eu já fiquei assim, não quero mais ir. Aquela decepção assim de, ai meu Deus, não quero. E ele falou pra mim, querida, você está aqui por Jesus. E não pelas pessoas, as pessoas são falhas, né? E aí, se não fosse esse líder, se eu não tivesse em comunidade, eu poderia ter me isolado, a minha conversão que tinha acabado de acontecer, poderia Minguado. Conta pra gente um pouquinho desse processo de como você Sim. conheceu Jesus. Quem era a Tati antes? Vamos lá. Bom, eu me converti em 2019, né? A Tati antes era a Tati do rolê. Então, ó, se algum amigo que se converteu, que eu vejo vários indo na igreja, que era da época de rolê daqui da cidade. Eu sou indaiatubana, né, gente? Então, aqui, pessoal... Você é de São Paulo, né, Tim? Mas sempre Você tava é a aqui. única indaiatubana em Eu sou a única... Indaiatuba. eu falo que É na verdade. igreja eu me sinto até um peixinho fora d'água. Mas eu nasci aqui, então morei até um tempo em Minas e no litoral, mas nasci aqui. E eu era aquela pessoa de rolê, de sair, e assim, nunca imaginaria que um carnaval que eu me converti, eu não estaria no bloquinho, eu estaria na minha casa lendo a Bíblia. Então, assim, a minha vida foi totalmente transformada, a minha, da minha família, do meu marido, né? E a gente chegou na igreja, eu estava tendo crises de ansiedade muito tensas. A Laís até conhece meu processo, que eu fiz aconselhamento com ela. Inclusive, mulher, se você nunca fez um aconselhamento e você está precisando, faça o aconselhamento. Entre em contato aqui com o pessoal da igreja, que vai transformar a sua vida. Então, foi assim, para mim, imprescindível ter a Laís. Até no meu batismo, né? Você que me batizou. A gente se batizou, eu, meu marido e a minha filha mais velha. Sou mãe de adolescente. E a gente chegou na igreja, eu tinha crises de ansiedade, assim, terríveis. E eu lembro que a gente chegou na série Mindset, Mude Sua Mente, Mude Sua Vida. Então, era exatamente para eu estar lá. Eu e meu marido tínhamos crise de ansiedade e a série falava sobre isso. Então, foi um processo, assim, incrível e eu entrei mesmo de cabeça. A gente foi um domingo, depois a gente nunca mais deixou de ir. E sempre ali se envolvendo, logo já começamos a servir, fizemos os passos. E é um exemplo para as minhas filhas, né, também tá servindo, assim. Eu vejo isso muito como um exemplo. Que a minha mais velha quer sempre estar ali, a minha mais nova também adora participar das coisas da igreja. Então, assim, pais sejam exemplos para os filhos de estar ali. Vou é pegar muito o gancho importante. aqui, ô, Tati. Você fala do serviço, né, com tanto amor, com tanto apego, assim. Como que você considera, por que você considera o serviço tão importante para você? Que lugar, assim, o que você percebe Deus fazendo em você a partir dessa experiência e tudo mais? Eu acho que primeiro é você estar disposto a se doar, igual a gente estava falando, nem sempre você vai estar com aquela coragem, né? E eu gosto sempre de usar um versículo que é Colossenses 3:23, que é o versículo assim da minha conversão, e eu sempre lembro que eu estou fazendo para o Senhor. Então, isso eu levo no meu trabalho, no que eu vou estar disposta a servir. Então, é pro Senhor. Às vezes eu tô com vontade, não tô. Mas eu tô fazendo pro Senhor. Então, vamos lá, vamos fazer. E depois que a gente volta, a gente pensa, como é bom, né? Igual a Deise até tava falando, na pandemia a gente ficou muito recluso. E eu sou essa pessoa, que eu gosto muito de ficar em casa. Então, é realmente na questão de, não, vamos servir que eu vou. Vamos servir que eu vou encontrar amigas no parquinho. Porque muitas vezes a disposição não vai vir. Olhando para a Tati, quando ela chegou, né, em relação às mentiras que ela acreditava sobre ela mesma, lembra, em relação à percepção que ela tinha sobre Deus, né, e olhando você agora, né, você é essa pessoa que passou com muita excelência, fidelidade e compromisso nesse processo de serviço, né, de se doar, né, o quanto que isso Deus transformou a sua vida, né, quanto que a sua fé hoje ela é muito
muito mais firme, muito mais madura, né? Também a partir dessa experiência, né? Do envolvimento com a comunidade. do Totalmente, serviço. totalmente. Eu não era, assim, essa pessoa que... Eu sempre gostei muito de fazer as coisas pelos outros. Então, se você chega pra mim, Tati, vamos fazer uma festa? Vamos, eu vou te ajudar a fazer essa festa. Mas eu passei por um período até de me isolar. Porque depois que a gente casa, que a gente tem filhos, a gente passa por problemas financeiros, os amigos somem. Você não se vê com ninguém, você se sente sozinho. E dentro da igreja eu aprendi, exatamente, o em nós eu aprendi, o que era estar, realmente ter amigas de novo, pessoas que eu posso contar, ter uma comunidade ali que se eu precisar, eu sei que vai estar ali para me ajudar, para me dar um aconselhamento. Então, o quanto a minha vida realmente se transformou. Porque a gente até brincava em casa, a gente usava um termo que a gente vivia na bolha. Ai, vamos voltar para a bolha? Porque, às vezes, estar com muitas pessoas era ruim. E hoje, meu marido fala, chega sábado que eu sumo de casa. Que eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer. Que não... E às vezes, quando eu fico muito em casa, ele fala, vai servir, vai servir, que você tá precisando recarregar. Então, a gente aprende a voltar, né, a estar na comunidade de novo, até às vezes por dores que a gente tem. Eu, na igreja, assim, nunca tive nada que eu, nossa, super me distanciei, foi só algo no começo, mas eu acho que me aproximou até mais de Deus, e a gente sempre lembrar que, da mesma forma que a gente decepciona, a gente estava falando isso, né? Da mesma forma que as pessoas podem decepcionar a gente, nós também vamos decepcionar. A gente tem que lembrar disso. Porque às vezes a gente fala, ai, fulano fez algo pra mim, não vou dar. Mas, e você já fez algo pro fulano ou pra outra pessoa? Né? Então. A gente se acha tão boazinha, e né? nós não somos. Tão fáceis, somos às falhos vezes. A gente também. acha, eu sou tão fácil, né? Não Você não é fácil, Zilei? Não sou, amiga. Me conhece, né, amiga? Quem conhece, Eu sabe. ouvindo vocês, eu me vem muito, porque a gente vai trabalhar hoje bastante a questão dos 3 Cs. E me vem muito que a Tati, tanto a Tati como a Desirê mesmo, elas são a vida prática disso, né? Assim, Sim. é muito fácil, depois que você entende o conceito, conseguir enxergar na vida de vocês essa questão, né? De você ter o cuidado com a casa, o cuidado com a comunidade e reverberar isso tudo para sua cidade, né? Mas quero que a Laís explique um pouco mais para a gente essa Legal. questão. A gente criou, né, os 3 Cs para poder ilustrar um pouquinho mais, tornar um pouco mais fácil de entendimento, onde a gente quer chegar com a questão de nós, né? Uma vez, então, que Deus nos chama para não caminharmos sozinhos, né? Ele nos chama para transbordar o conhecimento dele nessas 3 esferas, né? Que é na nossa casa, na nossa comunidade, né? Que são irmãos, amigos, né? A igreja local. E na cidade, né, que é por onde a gente passa, né, onde a gente vive, o nosso trabalho, nas outras coisas que a gente desenvolve, para além da comunidade e da família. A gente vai conversar um pouquinho mais a fundo, assim, de como, então, nós podemos viver de modo muito prático, de modo muito simples, né, o que Deus espera que a gente viva nessas 3 esferas, né, quais são as dificuldades que a gente encontra de colocar isso em prática, né, e por que é tão precioso a gente realmente estar presente nessas 3 esferas. Eu lembrei de algo que eu estava pensando essa semana, assim, né? Que nem sempre nos mover em direção a alguém envolve um sentimento, mas sempre vai envolver uma ação da nossa parte, né? De realmente se dispor aí, né? Esse se dispor aí, né? Simplesmente fazer o que a gente precisa fazer. E eu acredito que a vontade, a disposição, né, ela vai vir, mas ela vai vir no processo, né? E assim, já entrando na questão do Cs, assim, quando a gente olha assim para nossa casa, para nossa família, né, às vezes é fácil a gente cumprir isso ali, né? Se dispor, a gente precisa fazer, enfim. Mas olhar para fora, muitas vezes, porque a gente já tem a relação íntima, né, com o marido, com os filhos, então já tem uma relação de afeto. Então, às vezes, pode ser fácil, mas às vezes para fora, uma pessoa que eu não conheço, exige uma ação ainda mais ativa, né? Porque a gente não pode esperar um sentimento, é uma pessoa que eu não conheço. A gente precisa olhar, andar em obediência, olhar para a nossa missão mesmo, né? E com relação à comunidade, a partir do que a gente vive na nossa casa, a gente leva para nossa comunidade. Como que é isso para vocês? Do serviço, né? A Tati sabe muito bem isso.
Fala, Tati. Vou começar por mim, pronto. Tá, isso, começa por você. O serviço, para mim, é parte fundamental para eu conseguir estar conectada com Jesus. Então, eu começo na minha bolha, né? Então, através dos meus estudos, através das minhas orações, daquilo que eu realmente tenho de intimidade com Deus. Mas é o serviço que faz com que eu realmente me sinta conectada com Deus de uma maneira maior. Por quê? Porque o meu serviço para a comunidade está diretamente ligada aos dons que Deus permitiu que eu tivesse, que é o dom da comunicação, e eu nunca escondi isso de ninguém, que o maior prazer da minha vida é poder servir de acordo com aquilo que Deus espera que eu faça. E também está muito ligado à nossa identidade, né? Então, eu até aconselho quem não ouviu a nossa série sobre identidade, volte lá, porque as coisas estão intrinsecamente ligadas, né? Assim, nada se desconecta. E então eu acredito muito que o serviço da comunidade, à sua comunidade, diz muito sobre a sua identidade em Cristo. Então, quando você consegue descobrir qual é a sua identidade, todo o resto começa a fazer sentido, né? Você precisou vencer algumas mentiras que vieram de algumas experiências que você teve para conseguir ocupar novamente esse lugar de serviço, né? Conta pra gente um pouquinho assim de como, se existem conflitos internos ainda em você, e como foi esse processo de você falar, não, Deus espera que eu esteja no lugar exercendo os meus dons. Não, é engraçado, né? Porque Deus foi curando todos esses desarranjos que ficavam dentro de mim. Deus foi curando ao longo do tempo. Tiveram desertos enormes, né? Assim, eu estou falando de muitos anos mesmo, né? Assim, talvez, sei lá, 5, 8 anos, talvez, né? E é bom a gente até citar a questão do ativismo aqui, né? Que foi uma experiência que você viveu um pouco sobre isso também, não é? Total, total. Pouco não, né? Muito. É muito, sobre isso, né? Exatamente. Porque, na verdade, eu me cobrava muito de ser ativista, né? Assim, de levar uma mensagem que era única e exclusivamente, eu uso muito essa palavra quando eu falo sobre essa questão, que é a catarse mesmo, né? Então, assim, era quase uma catarse. Eu tinha uma obrigação de ser ativista, eu achava que eu não ia para o céu se eu não servisse de maneira muito ativa e tudo mais. E aí eu entendi, ao longo de um processo bastante doloroso, que eu voltei para a minha bolha, que também eu acho muito necessária, porque se você não tem esse íntimo com Jesus, é impossível que você reverbere isso no serviço. Exatamente. Porque você não tem estofo, né? Você não está preenchido. Então, não tem como você passar adiante. E aí veio, sim, o serviço, né? Através da Rede, né? Enfim, através da Laís, que começou lá no Unidas. Olha como... Foi incrível perceber isso. É muito louco. Assista o episódio 3 para vocês entenderem. Para vocês entenderem. Então, assim, através do Unidas, a gente fez um devocional do Unidas. E aí eu conheci Laís. E eu falei para Laís, Laís, a gente não pode deixar de comunicar isso. A gente não pode deixar de falar. Tati e Desirê estavam lá também, né? Aí Tati já veio pra gente. Eu lembro desse comentário. Você lembra disso? Eu lembro quando Gente, você falou, olha só. gente, vai sair um projeto incrível. Aguardem que vai sair um projeto incrível. Então. E surgiu o Desabafa. E aí, assim, né, uma questão embrionária. Então, algo olha orgânico, só, né? Exato, e muito orgânico. Então, olha só, como o serviço de alguém que entende, que sabe exatamente quem é em Cristo, é possível que você abrace o seu serviço na sua comunidade, né? Então, assim, acho que é isso. Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu, né? Para nós realmente vivermos, né, de maneira bíblica essa vida em comunidade, conseguimos experimentar o serviço, né, de maneira bíblica, né, a gente precisa realmente regular a nossa percepção de quem Deus é e do que Ele espera de nós. Porque se a nossa visão sobre Deus estiver desajustada, né, a gente vai se perceber de maneira completamente desajustada também, e também a gente vai encarar o serviço, né, a vida cristã, ok? Essa é a vida cristã, de maneira desajustada. Então, o ativismo vem como resposta a essa visão distorcida sobre quem Deus é e o que Deus espera na nossa vida cristã. Né? Por quê? Porque eu acho que, de algum modo, eu preciso provar algo para Deus e para as pessoas. Né? Deus espera que eu faça, Deus espera que eu... Né? E quantas pessoas têm chegado feridas, né, que estão destruídas porque elas viveram esse ativismo, né? Porque achavam que Deus esperava. Na realidade, Deus não espera nada da gente.
né? Tudo que a gente faz é em resposta de gratidão por aquilo que ele já fez por nós. Então, o serviço como uma experiência de privilégio, né? Não porque eu preciso fazer, né? E aí, voltando um pouco no que a Desirê falou em questão da casa, né? Por que às vezes é tão mais fácil eu me dedicar à minha igreja local ou às pessoas do que a minha própria casa, a minha família? Então, tem os dois lados, né? A gente tem a conexão ali com a família, tem os dois contrapontos. Às vezes é mais fácil algumas coisas porque eu já tenho a conexão afetiva, né? Marido, filhos e tal. Mas, em compensação, também tem a questão do relaxamento, né? Aqui eu relaxo, às vezes, algumas coisas, né? E também tem muito a ver com a questão do agradar a homens, né? A questão também em casa do reconhecimento, porque, na verdade, assim, em casa o que a gente faz não é visto, né? Deus está vendo, Deus vê, né? Mas a gente não tem um reconhecimento, digamos assim, palpável. É um trabalho que não tem fim. É um trabalho que não tem fim. E a gente tá semeando ali. Eu gosto de pensar assim, fazer essa analogia. A gente está semeando ali, a gente não está vendo a colheita imediata. Por exemplo, na vida dos filhos. Eu, por exemplo, que tenho filhos pequenos. Eu preciso semear na vida deles muitas coisas. E não é imediato, né? Mas eu imagino uma poupança assim, que eu estou fazendo, né? Só que para mim ter isso em mente, é uma poupança no céu. Eu preciso estar, como tu falou, eu preciso estar com o meu coração conectado na videira, né? Eu preciso estar conectada com ele. Porque senão eu me perco em tudo isso, e aí vou pro ativismo, aí eu preciso fazer alguma coisa. E aí muitas vezes a tua casa fica para trás. Aquilo que tu falou de ser oco, né? Às vezes a gente pode estar tão envolvido com tantas coisas sendo ativo, mas a nossa bolha, a nossa casa, a nossa intimidade com Deus e até mesmo com a família, com os que são mais próximos, não está florescendo. Vai ficando para depois, né? Vai ficando para depois. Sendo que tinha que ser ali a prioridade. Eu falo que Deus tinha que ser a sua prioridade, né? E isso é fato, igual as meninas falando, a Tati trabalha na comunicação. Gente, quando eu lavo louça em casa, ninguém faz assim. Não é? Quando a gente faz o almoço, quando a gente tá cuidando das coisas da casa. A gente ganha elogios, mas não é igual no trabalho. Quando você ganha uma promoção no trabalho e, nossa, você é, tipo, exaltado em relação a isso. E tem uma remuneração. Nosso ego, né? Pega ali naquela parte. Exatamente. Mas eu acho que até por isso é importante que a gente saia da nossa bolha e vá para a comunidade. Porque dificilmente aqueles que a gente mais ama, aqueles que vão falar alguma coisa, porque é natural. Tá lá no cotidiano, no dia a dia e tudo mais. Mas aquelas pessoas que te enxergam além daquilo que você é dentro da sua casa, muito provavelmente em algum momento da sua vida vão dizer para você o quanto você é valiosa. Sim. Concorda? É perigoso isso, porque a gente não pode partir da avaliação dos outros, né? Eu acho que tudo tem a ver com... Assim, não posso dizer que o serviço em casa é mais importante até certo ponto, que a comunidade, em certo ponto, é mais valiosa, mas que tudo tem a ver realmente... Talvez eu não tenha me explicado direito. Às vezes, a gente não consegue enxergar o quão valiosa nós somos em cada coisa. Tá. Sabe? E aí Deus usa pessoas para nos fazer chegar. Perfeito. Assim, é por isso que a gente tem que voltar ao primeiro episódio lá, que a gente investe atenção nessa questão da nossa relação com Deus, porque assim, não importa eu ter que ficar a questão não é, então a minha primeira missão é em casa, então eu preciso fazer tudo em casa, né? Ou então, estou ficando demais em casa, é na comunidade, não é no trabalho, na cidade. A questão não é essa, a questão é o quê? Eu preciso compreender que Deus espera que eu esteja plenamente onde quer que eu esteja. Né? Existe um lugar muito especial para que eu ocupe na minha casa, que ninguém pode ocupar. Existe um lugar muito especial que eu ocupe na minha comunidade, que vai ser um privilégio ocupar. Né? E assim, se eu não tiver essa compreensão do que Deus espera, isso eu só vou ter na relação com Ele e com as pessoas, porque Deus usa as pessoas para ajustar, para me dar equilíbrio, né? Eu vou me perder. E a gente vive descontente, a gente vive frustrado, é como se a gente não conseguisse chegar em lugar nenhum, nem na família, né? Nem na igreja, nem no trabalho. Então, vive essa... E é legal que você falando isso, eu lembrei daquele livro Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam. Tem até um capítulo que ele fala exatamente isso sobre o tempo, sobre onde a gente está.
Então, é legal a gente lembrar, porque se a gente pensa que, igual a Daisy, hoje eu tenho filhos pequenos, estou passando por aquela fase, hoje eu já tenho filhos maiores, a minha mais nova tem 7 e a minha mais velha tem 14, quase 15 anos. Então, assim, já é uma fase diferente, mas em cada fase, Deus tem ali uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. É porque eu estou integral em casa que eu não posso servir. convidar uma vizinha e ser uma bênção na vida dela, né? Que eu posso investir um pouco mais nas amigas e em cada fase a gente vai poder investir um pouco mais. Vai. Em cada fase Nessas você vai áreas, servir né? um pouquinho, né? Sim. Tem que sempre lembrar disso, que esse é o foco, né? Acho que Deus nos dá oportunidades, né? Basta a gente olhar, buscar elas, né? Tanto no trabalho, quem trabalha, né? Fora, quem tá no lar. Daisy, personificando um pouquinho essa esfera da casa, vamos lá, se revela pra gente. Quais as dificuldades que você percebe assim, ó, como uma mulher, né, que tem lutas também? Vamos lá. Eu acho que são muitas dificuldades. Principalmente quando a gente não tá na videira, né? A gente sempre volta para isso, porque é ali que as nossas dificuldades... O que é estar na videira? Pra quem nos ouve. Quando a gente não está no Senhor, não está tendo relacionamento com Ele diário, né? De realmente ler a palavra, algo simples, ler a palavra e orar. Ler a palavra e orar, né? Agora, nessa fase que eu estou de mãe, né? De filhos pequenos, muitas vezes o tempo é curto e se a gente não se planeja, em alguns momentos a gente não consegue ter um tempo como a gente gostaria de estudar, de ler a palavra e tal. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aproveitar o que a gente tem. Então, muitas vezes, eu até brinco, às vezes o banheiro é o meu quarto de oração. Sabe, eu tô ali no banheiro fazendo alguma coisa, escovando os dentes, ou às vezes eu finjo que eu vou no banheiro, só um pouquinho, filho, vou lá no banheiro, tipo, porque tem vezes que eu preciso orar. Sabe? Porque se eu não parar agora, o coração já começa a... Desfocado, né? Sabe? Aí um monte de coisa acontecendo e a gente começa a olhar para as circunstâncias, aí já começa a ser ríspida com o marido, aí já não é graciosa com o filho, e aí já começa a dar aquela confusão, né? Dentro de casa, assim. Então tem que estar na videira. E aí, assim, de forma prática, assim, né? Como a gente viver isso dentro do lar, né? Eu vejo assim, com o marido, a gente buscar ser auxílio, né? Deus nos chamou para sermos auxiliadoras, não só quando casadas, né? Estava ouvindo essa semana algo muito interessante até para quem tem filhas já adolescentes e filhas, né? Que o ser auxiliador é algo que está na nossa essência como mulheres. Então a gente começa ensinando isso para as meninas, né? Desde pequenininha, elas podem ser auxílio onde elas estão, ser apoio, né? Ajudar e tal. E ser esse auxílio com o marido, né? Ser auxiliadora, complementando o marido com as tarefas práticas do dia a dia, né? Também conversando, né? Conversar de uma maneira humilde, né? Ter domínio próprio, não falar tudo que a gente quer falar, porque é comum, né? Eu vejo, assim, a gente fala, eu falo, e às vezes no momento, por exemplo, numa situação de um dia muito agitado, as crianças muito agitadas, a rotina desorganizada, a gente quer falar e aí a gente quer achar um culpado e muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos e aí já começa... Eu percebo lá em casa, às vezes um tratamento como se a gente fala com o outro, como se o outro já devesse saber. Exatamente. Então, assim, primeiro, eles devem algo a gente. Exatamente. Né? Então, assim, já aquele tratamento já começa nessa categoria, né? Não, me deve algo. Então já precisa saber, que absurdo, como que você não sabe? Ou então cobrar, por exemplo, assim, das crianças certos comportamentos que elas nem têm ainda maturidade para ter, né? Eu não tô falando da minha fase, que ainda são pequenininhos, né? Então, assim, tudo isso é porque tem desordem no nosso coração, né? Mas Deus vai nos trazendo para o centro, assim, né? Conforme a gente vai caminhando com Ele. Então, domínio próprio, assim, também, assim, não liderar, porque o marido é o líder, né, da família, ele é o cabeça. E eu, assim, falo por mim, eu tenho muito essa característica de liderar, de sair fazendo as coisas e resolvendo algumas coisas. E não, só um pouquinho, eu tenho que voltar, não. A gente precisa, eu preciso dar essa honra a ele, né? A gente decide junto, né? A gente decide junto, a gente conversa, eu não tomo a frente de algumas né, de coisas que a gente, ele, nós dois juntos. Então, reconhecer isso, né? Que a gente não gosta muito da palavra submissão, né? Mas isso tudo porque o pecado nos afetou, né? A gente precisa quebrar isso de maneira definitiva. E pausa. Assista um episódio sobre feminismo. Maravilhoso. A gente e leia um explica livro, com né, muito também. Empoderadas. A gente explica isso de maneira maravilhosa.
E a gente não gosta dessa palavra. Eu, muito tempo, essa palavra já vinha aquela coisa assim, né, submissão, né? Mas, na verdade, quando a gente entende o significado bíblico, a verdade atrás dessa palavra, submissão é estar na mesma missão. Então, assim, nós estamos na mesma missão, né? Nós não somos menores que os nossos maridos. Eles foram chamados para responsabilidades diferentes que a liderança assume, né? E nós, como auxiliadora, nós estamos ali. O auxiliador faz aquilo que é diferente, o auxílio, né? Ele auxilia para que ele lidere. Então, a gente está dando suporte, a gente está dando apoio, né, que ele precisa para liderar. Então, ser esse apoio, esse auxílio para a liderança do teu marido, para ela florescer, né? Então, deixa eu ver o que mais. Engraçado falando aí, né, Deise? A casa é realmente o primeiro lugar em que Deus quer tratar e quer nos transformar. Né? Por isso que é tão difícil, em muitos momentos, servir os de casa. Né? Mas se eu fracasso na minha casa, né, todo o resto, eu preciso estabelecer que todo o resto já era. Né? Já era mesmo. Exatamente. E começa num núcleo bem pequenininho. Sim. Porque se a gente também fracassa com o nosso relacionamento com Deus, olha, é muito perfeito, gente. E tudo muito certinho. Se a gente fracassa no nosso relacionamento íntimo com Deus, imediatamente a gente vai estar fora dessa visão de família. E aí a gente fracassa na nossa casa. Fracassando na nossa casa, a gente fracassa na nossa comunidade, porque a gente não consegue ter esse preenchimento, essa experiência para tratar da nossa comunidade. E isso vai reverberar na nossa cidade. Né? Porque você, no seu serviço, no seu trabalho, você não vai conseguir, você não vai ter a cabeça equilibrada que você precisa ter para servir como o Senhor faria, certo? Exatamente, né? E tudo isso que a Deise está falando é muito lindo, né, no papel, né? E a grande verdade é que nós não somos capazes de alcançar isso, né? Como a gente sempre coloca aqui, né? Só a graça de Deus é capaz de nos capacitar e de nos fortalecer dia a dia. Não é uma porção que Ele nos entrega quando a gente conhece a Ele para que a gente se vire até o resto da vida. Não é isso. Mas dia a dia precisamos buscar essa porção. De maneira intencional. De maneira intencional. Renovar compreendendo a mente, que em né? nós mesmos não é possível. Eu, por mim mesmo, não consigo ocupar esse lugar. Né? Apenas com a graça dEle e no poder da comunidade é que eu sou capaz. Né? Então, a gente tem conversado muito aqui nessa série, né, do quanto que nós dependemos uma das outras. Né? Então, eu preciso ter boas referências de mulheres que são esposas exemplares para que eu, então, consiga, sim, ser uma esposa exemplar. Eu preciso olhar e caminhar perto de mães maduras para que eu consiga desenvolver a minha maternidade em meio a tantos dilemas que eu vivo. Então, como profissional também preciso, como serva, como filha. Né? Então, nós temos que olhar para a comunidade, né? Caminhar junto uma com as outras para que a gente consiga desempenhar bem o nosso papel em todas essas esferas, né? Compreendendo que nós dependemos da graça de Deus, né? E depois um dos outros também. Isso entra naquilo que você falou no episódio anterior, né? Que a gente precisa estar cercado de pessoas que estão buscando a mesma coisa que a gente, né? Unidas mesmo, que é um grupo que a Samara estava aqui no outro episódio e ela citou. A gente caminha ali com mulheres que buscam a mesma coisa. E quando você serve também, até dentro da igreja, você está se relacionando com pessoas que estão buscando a mesma coisa. Pessoas imperfeitas, assim como você, mas que elas estão ali para servir a Cristo, independente de suas imperfeições. Elas estão buscando ser melhores, né? Estão buscando evoluir, conhecer mais da palavra e servir a Ele. Então, essa é a importância. Eu falo que quando eu passei a servir dentro da igreja, foi quando eu consegui ter mais relacionamento. Foi quando eu conheci mais pessoas. Então, você chega num culto, igual a gente que participa de uma igreja que é muito grande, você conhece as pessoas. Ai, nossa, mas como você conhece tanta gente? Eu sirvo há mais de 4 anos, então é claro que você vai conhecer. Então, às vezes, aquele relacionamento que você está precisando está ali na comunidade. De você Isso faz com que a sua junto. casa também sirva ao Senhor. Sim. Exatamente o que eu ia falar. exemplo. Porque eu até estava pensando agora, quando a Tati estava compartilhando, porque quando a gente está vivendo esse transbordar na nossa casa, nós como família, vai transbordar para fora. Se a gente está entendendo a nossa missão, que não é para nós, que não é para a gente só ser feliz, mas que a nossa missão é fazer discípulos dentro de casa, fora de casa, a gente não tem como, a gente vai transbordar isso também para fora, né? E a gente sempre pode levar, né? Eu brinco muito com meu marido, que eu falo pra ele que todos os dias Deus dá a oportunidade da gente falar sobre ele. Então, meu marido trabalha numa empresa que as pessoas não são cristãs, eu acho que é um ou outro. Então, eu sempre falo pra ele, aconteceu tal coisa. Você falou sobre Deus? Eu falei.
E eles até brincam lá que ele é o melhor vendedor, né? Daí ele fala, graças a Deus. Então, assim, sempre lembrando que o que ele faz é pra graça de Deus, né? E ele sempre até fala, independente se eu recebo um pedido grande ou um pedido pequeno, foi o que Deus permitiu e eu tô ali agradecendo. E aí, quando perguntam pra ele o que você faz diferente, ele fala, eu estou fazendo como se fosse pra Deus. Então, por isso que eu estou colhendo e você tá vendo, né? E o que acontece é que esse comportamento leva as pessoas a pensarem, peraí, mas então que igreja você vai, né? Qual é a comunidade? Porque é a partir do exemplo. Às vezes não é nem o fato de você falar para uma pessoa um versículo, mas é ali você acolher a sua atitude. A pessoa vai falar, você tem alguma coisa? Né? Tem alguma coisa em você? Aí, você acha? Você é cristão? Sou. Então é isso. Então, assim, as nossas atitudes, elas vão dizer muito. E às vezes, muito mais do que as palavras, né? Às vezes, em vez de eu falar um versículo bonito pra minha família, eu estando ali servindo, mostrando. Ou até uma conduta. Ou até uma conduta que tu tem dentro do ambiente de trabalho, que talvez todo mundo faz uma coisa, dá um jeitinho. Isso faz diferença. E até uma preocupação com as pessoas, né? Mostrar preocupação, porque hoje em dia a gente tem você tá bem, a gente já pergunta se a pessoa tá bem, já querendo que a resposta seja ok, estou bem. Porque a gente, na verdade, no fundo, a gente é acomodado. A gente não está realmente interessado, muitas vezes, em saber se a pessoa está bem. Mas quando a gente demonstra esse interesse, essa atenção, talvez a pessoa fale, imagina se tu tá conversando tá chegando em algum lugar e você tá bem. Não tô bem. Às vezes a gente até vai ficar assim, né? Tomar um susto, não tô bem, hoje eu não tô legal. Mas essa cultura talvez a gente deveria mudar, né? De realmente expor isso, né? E ali uma oportunidade para que a gente, sei lá, posso orar por ti, né? Vamos caminhar junto, eu vou te ligar, vamos ler alguma coisa, enfim, sei lá. Vocês acham que parte fundamental desse servir em comunidade é trabalhar na igreja mesmo? Ter um voluntariado na igreja? Não, assim, a parte de você servir na igreja, eu acho que é importante você estar ali. E também não aquilo de segunda a segunda dentro da igreja, né? Porque a gente pode servir em qualquer lugar. Eu acho que qualquer lugar você está disponível a servir. Eu mesmo que trabalho com a internet, na época que eu tinha a brigadeiria, eu postava o meu devocional. É uma simples atitude de eu compartilhar ali o que eu estava lendo. E ali eu recebi muitos testemunhos de alunas, seguidoras que ou se converteram, começaram a buscar uma comunidade porque era mundial, ou passaram a ler a Bíblia. Então, assim, era uma coisa, pra mim, que fazia parte da minha rotina, faz parte da minha rotina, que parece ser simples, mas que ali as pessoas puderam conhecer mais de Deus. Aí você pode se perguntar, nossa, mas você vendia brigadeiro, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque faz parte da minha vida, né? De quem eu sou. Então, não tem como a gente separar em caixinhas, né? Essa caixinha do meu trabalho, agora aqui tem a ver caixinha. com a vida cristã, né? Com a vida que eu me proponho a ter. E ali, discípulos, né? Que você falou, qual que é o maior Exatamente. mandamento? Eu acho que também olhar que nós somos a igreja. Né? A igreja não é lá o domingo somente, o templo, né? Nós somos a igreja. Onde nós estamos, nós somos igreja. Né? Então, assim, com certeza, o servir no domingo, o servir no dia do culto tem o seu papel importante, que a gente esteja envolvido ali. Mas é muito mais que isso, né? A igreja acontece na nossa vida, na nossa caminhada, né? Sim. Nossa, gente, me lembrei aqui agora a questão do grande mandamento, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, e amar ao próximo como quem? Como a mim mesma, né? Existem muitas parafernálias a respeito dessa frase, né? Mas o nosso convite é qual? Precisamos nos dedicar, né, e depender de Deus nesse processo de amar a Ele, né, de nos voltarmos diariamente para Ele. À medida que nós fazemos isso, né, nós somos capacitados por Ele, então, para olhar para fora, né, olhar para o outro como a gente olha para a gente mesmo, né? Porque nós somos completamente autocentrados, né? Nós nos amamos de maneira poderosa. Nós nos amamos demais, né? Demais. Né? Então, assim, se nós somos capazes de olhar para fora como a gente naturalmente olha para dentro, né? Uau, tá legal demais isso, né? Então, a experiência da vida cristã é exatamente essa, assim, é olhar para o outro, né? Como naturalmente eu costumo olhar para mim, né? Mas é claro que em Cristo o olhar para o outro vai ser um olhar transformador, porque Cristo mudou minha maneira de perceber todas as coisas, né? Então, a vida em comunidade, a vida cristã tem a ver com isso, tem a ver com começar a caminhar a minha vida não tendo eu como centro,
né? E como é difícil a gente, às vezes, conversar com as pessoas, porque já viu, a gente tá conversando com alguém, a gente tá contando sobre um caos, né? Eu tô contando sobre um caos que eu tô vivendo hoje na minha semana, tal, e de repente eu compartilho isso com alguém, e quando eu vejo, a pessoa tá ali falando sobre ela mesma, né? E assim, eu não tenho oportunidade de falar um pouquinhozinho sobre o que eu tô sentindo, né? E já vira o jogo e fala, não, mas você não faz ideia, porque o que eu vivi essa semana, né? Então, assim, que tipo de pessoa, tá vendo até um psicólogo falou sobre isso, maravilhoso, ele falando, olha, que tipo de pessoa que é uma pessoa interessante para se conversar, né? É alguém que não tem na conversa o eu como centro de todas as coisas. É alguém que consegue ouvir o outro, a partir do outro, né? Então, que mania a gente tem quando a gente conversa com alguém de sempre se colocar, né? Tudo sobre a gente, né? E eu falo, meu, como é difícil encontrar alguém que eu converso e a pessoa está ali disponível para me ouvir. Por quê? Porque ela está olhando para mim, né? Ela está ali disposta, né, de coração para ouvir o que eu estou falando e não olhando para mim e se colocando na frente, olhando para mim a partir dela, né? E aí a experiência cristã ela nos transforma, por quê? Porque a gente sai de cena, Sai né? do centro, Amando a né? Deus, né? Eu vou sair de cena, né? Eu vou enxergar Ele, então eu me enxergo de maneira apropriada, então eu consigo enxergar outro e amar outro, porque a experiência de serviço tem a ver com amar o outro, porque eu não vou fazer nada disso se eu não amar o outro, eu não vou considerar o outro mais importante, eu não vou tirar espaço na minha agenda para investir no outro, na comunidade, nas amizades, se eu não amar o outro. E é até engraçado você falar isso, porque eu mesmo sou uma pessoa que tudo... quando a gente trabalha no digital, tudo a gente tem aquela ideia de dar exemplos, né? Então, vou dar um exemplo. Então, dessas a pessoa chega contando um problema e às vezes ela só quer ser ouvida. Igual às vezes eu tenho amigas que falam, amiga, eu preciso de ajuda. Aí eu falo, você quer um palpite, um aconselhamento, ou você quer só desabafar? Quero desabafar. Então, desabafa. Porque às vezes a pessoa ela só precisa pôr pra fora e a gente quer colocar Sim. as nossas questões. E eu mesmo sou uma pessoa que me policio muito nisso. Nossa. Do tipo, nossa, tô começando a falar de mim. Respira. Continua. E é legal, assim, a gente falar, a gente se colocar em algum momento que gera empatia, né? Achei Nossa, que era mas só sabia eu. que eu também vivi? Maravilhoso. É porque você Mas quer dizer desde pra... que o outro Às vezes, não seja... às vezes você faz isso muito bem intencionada mesmo. Porque você quer dizer pra outra pessoa, olha, eu já passei por isso. E é maravilhoso isso. Tá tudo bem. Gera uma Só empatia. que, exatamente. Mas o problema é que quando a gente tem aquela tendência de repente, a gente tá falando sobre a gente. Né? A pessoa e é legal que a gente queria falar, eu falar. também vivi, me ouça. Ok, né? Enfim, mas uma coisa que me chama atenção na Desirê, por exemplo, como amiga também, é que ela é alguém que vira pra gente e fala, como que você está? Né? Meu, eu quero que você encha os meus 10 dedos dizendo quantas pessoas que perguntam pra você como você está, puramente. Oi, Tiara, como você está? Só. Nossa, Oi, tudo bem, né? Me fala, enche uma mão Tô fazendo conta aqui. de alguém que você... Falando que de você, mim. Você pode chorar quando a pergunta a pessoa. Eu lembro que eu falei, poxa, eu vou ver desse hoje, olha que eu tô. Aí você entende o som, você fala, como você tá? E é engraçado você falar isso, porque é verdade. Todas as vezes que eu encontro a Daisy, quando a gente tem um tempinho, mas ela pergunta, e aí, como estão as coisas? E a gente entende que ela não quer saber tá tudo bem, hoje choveu, não choveu, eu tô com Ela quer frio, saber como não. você mesmo está. Aí você fala, por quê? Porque ela perguntando, eu volto pra mim, olho pro meu coração e falo, nossa, então estar em comunidade tem a ver com ajudar as pessoas a olharem para si, né? E olharem para os próprios dilemas, ajudar as pessoas a abrir o próprio coração, a expor as dificuldades. Olha só, gente. Olha Vou o que propor isso um quer desafio, então. Ah. Vou propor um desafio para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Montar uma lista de transmissão no seu WhatsApp. Simples, com 10 mulheres que você gosta muito, ou 10 mulheres que você não tem afinidade nenhuma, enfim. E você manda a simples pergunta. Oi, tudo bem? Como você tá? Estou passando só para deixar um beijo. Ponto. Mas coloca o nome, talvez lista de transmissão não vai dar para fazer isso, né? Fala, oi. Tati. Tem que pôr o nome. Tem que pôr o nome para ser Tá bom. pessoal. Então copia e cola. Personalizado. Oi, fulana. Copia e cola em 10 Uma coisa que eu acho contatos. linda, até conversando com uma líder de pequeno grupo uma vez, ela falou, nossa, Laís, eu percebo que meu grupo não tá tão entrosado, a gente não tá conseguindo chegar a alguns lugares. Eu falei com ela, fulana, vai uma e pergunta assim, oi, Maria, eu vim aqui só para saber como você tá. Eu tenho orado por você nessa semana. E ela começou a fazer isso. Eu falei, mas faça isso assim, com sinceridade, tá bom? Vai fazendo isso por dever, mas com sinceridade. E ela começou a fazer isso. Gente, ela Mudou a atmosfera. meu Deus, eu consegui ter Uma ação. acesso ao coração dessas mulheres. E por conta da minha atitude para com cada uma, hoje o grupo é completamente unificado, maravilhoso. Então Por conta funciona. disso, funciona. É. Então bora lá, todo mundo fazendo esse desafio. Ore Depois por essas pessoas, Isso. né? E pergunte para elas como ore elas pelas estão. pessoas. E que posso orar por você, né? Como você está? E depois Tenho pensado divide com a em você. gente. Sim, A exatamente. ideia é Comente você com a gente. Não comenta com a pergunte por gente. hábito, né? Porque a gente tem muito Sim. aquele hábito. Oi, tudo bem?
E tá, mas você não quer, foi o que a Deus falou, você não quer saber. Sim. Tati, Então, ó, a gente na- precisa montar, tem lá no nosso Instagram, tem o estudo sobre essa série. Tem. Acho muito importante vocês irem lá no link do Instagram para poder Temos os entender estudos melhor. de cada Isso, episódio. De cada repente pode até episódio. pegar e fazer com as amigas, né? Exatamente. Pode fazer os episódios o estudo dos episódios com as amigas. Mas eu quero muito que você monte uma arte para lembrar as mulheres desse desafio e Legal. para elas poderem interagir com o nosso Instagram e comentar como tem sido essa experiência Sim. de se colocar à disposição do outro. Perfeito, vamos Bora? montar. olhar menos pra nós, gente. Essa é a proposta. Mas eu quero falar meus pecados aqui. Eu acho que vocês. Estamos engrandecendo demais, tá ficando consciência pesada, Não, o que né? tá. Não, é que vocês Pode estão falar, me vendo, vai. vocês estão fazendo que nem lá na igreja de Atos, né? Vocês estão me vendo em alta conta, com aquilo que Cristo nos manda. Nós temos que ver os outros maiores. Vocês estão me colocando lá em cima, mas eu sei que eu não tô lá em cima, né? Que eu realmente tenho muitas arestas, assim, muitas coisas que Deus vai trabalhando. E só queria compartilhar algo assim, em tudo isso que a gente está falando, da beleza que é o servir, né? Da beleza que é se conectar. Porque quando a gente cumpre a nossa missão, nos dispondo a fazer aquilo que Deus nos chamou, não esperando um sentimento, mas obedecendo a Deus, e Deus vai nos dando a disposição e o amor nesse processo e vai fazendo essas coisas que ela te testemunhou a partir de uma ação simples, né? Às vezes a gente pensa numa coisa muito mirabolante e é algo tão simples, né? Às vezes é uma palavra, eu posso orar por ti, a pessoa já se desarma, assim, sabe? E a beleza que eu vejo em tudo isso é que à medida que a gente trabalha, que a gente olha para o outro, Deus trabalha no nosso coração. Né? Então, eu acho que é uma das maiores belezas do servir, né? Enquanto eu me disponho, eu me dou, eu abro mão de mim, parece que eu vou perder alguma coisa, mas na verdade eu estou ganhando muito além do que eu poderia ganhar com aquilo que eu buscasse para mim mesmo, né? Porque eu estou ganhando de Deus, Ele está me enchendo, né? Ele está transbordando. Então, para mim essa é uma das maiores belezas do servir. E como eu preciso lembrar disso, né? Porque daí eu realmente saio de mim. O que eu estou fazendo? Estou correndo atrás do vento, estou correndo para me encher, só para mim, só o que eu quero, só o meu tempo, o meu egoísmo. E daí quando eu começo a olhar para o outro, Deus me enche de uma forma sobrenatural e muito além do que eu poderia fazer, assim, né? Por mim mesma, assim. Então, Cadê o pecado? o pecado era isso, que vocês estão me vendo muito em alta conta e, na verdade, eu realmente luto muito com isso, luto muito em realmente não ser, porque o pecado fez isso na nossa vida, né? A gente se vê o centro do universo. É que nem aquela coisa que eu comecei a falar lá no início com relação à igreja, quando nós chegamos numa igreja nova. A gente talvez, mas ninguém falou comigo, ninguém veio me cumprimentar, ninguém se aproximou de mim. Às vezes a gente fica esperando demais, né? Nós não somos o centro do universo. Nós estamos todos no mesmo, lutando, né, com os pecados, lutando contra o nosso eu. E a gente precisa ir, a gente precisa fazer, a gente precisa dar o primeiro passo, né? E realmente é algo que Deus tem moldado na minha vida, né? E moldado muito, assim. Tanto que quando tu me chamou para falar sobre esse assunto, Jesus... Meu Deus, nossa, mas Deus está movendo. Você se percebe muito voltada para as suas próprias demandas, não é isso? Exatamente, me percebo voltada para as minhas próprias demandas. Não vou falar da pandemia, que vamos deixar a pandemia lá atrás, né? Vou falar de mim mesma. Eu acho que tem 2 momentos que até a gente estava conversando na vida como família, assim, que a gente às vezes dá uma afastada um pouco da comunhão, que é logo um casal jovem que está super engajado, né, com os jovens da igreja, servindo e tal, daí ele começa a namorar, daí ele fica noivo, daí ele casa, daí dá aquela recuadinha. Normalmente isso acontece, né? Eu já percebi, assim, nesse contexto que a gente vive, assim, no meio cristão, que a gente dá uma recuada. Alguns voltam depois, vamos lá, agora a gente, né, vamos lá, já estamos aqui, nos conhecemos, né, casal novo, vamos lá. E alguns ficam, tá cômodo aqui, tá tão gostosinho, né, vamos ficar nós aqui. E isso é muito perigoso, assim, né, porque daí eu já vi casais que acabaram se afastando da fé. Tipo assim, talvez eles estavam animais pensando, tão focado nas bênçãos, né? A gente para de olhar para aquilo que a gente é, a nossa missão, casei, agora tô completo. E aí acabam se voltando muito mais para si mesmos, para os seus prazeres. E também, quando a gente casa, daí tem os filhos, né? Que daí também é uma coisa... É fácil esconder atrás dos filhos, né? Não dá para servir, gente. Meu filho acorda a noite toda, sabe? Não tem com quem deixar. Então, assim, é muito fácil, porque é uma coisa digna. São dificuldades reais,
né, que a gente enfrenta, então é muito fácil a gente se esconder atrás disso, né? Só que a gente precisa olhar para além disso, né? A gente precisa olhar para a nossa missão, a gente volta para a nossa missão, né? Que a nossa missão é servir sim o nosso lar, mas fazer discípulos no nosso lar, fora dele, né? Estar realmente, ser igreja, né? Então eu não posso me fechar no meu casulo ali e simplesmente achar, tá bom, tá ok, né? É muito limitado isso, né? Até para que eu seja testemunho para os meus filhos. Sim. Né? Então eu acho muito assim legal quando eu vejo assim a gente está servindo, nossos filhos verem a gente servir. Como a gente legal. vê famílias que servem junto, Sim. né? E é legal você entrar nisso, porque às vezes a gente vê que a gente fica esperando que os nossos filhos vão estar ali na igreja, participar ativamente da igreja, e a gente não faz. Então, assim, às vezes eu tô esperando meu filho ficar animado, alguma coisa, pra eu ir fazer, sendo que, não, eu vou ser o exemplo. Então, a partir do momento que eu vou, os meus filhos vão querer ir. E isso é até engraçado em casa, porque eu sirvo, a minha mais velha também serve, eu acabo sendo a mais envolvida nas coisas da igreja, né? Mas eu sempre falo pra ela, dá pra você fazer um pouquinho mais. Vamos fazer um pouquinho mais. E aí a gente vê até a minha mais nova, que se dependesse dela, ela ficaria os 3 cultos quando a gente serve. Porque ela quer ir, ela também quer participar. Sim. Então, ela quer participar do Red Kids, ela pede, não, eu quero estar ali. E isso vem do nosso exemplo. Se eu não tivesse ali, não, como que elas iam ver? Elas iam ver as outras pessoas, mas elas estão vendo ali dentro de casa, né? Durante a semana, quando eu tô trabalhando bastidor do Desabafa, elas estão vendo. Ah, você tá fazendo coisa do Desabafa? Então, elas sabem o que tá acontecendo, sabem depois o resultado. Ah, foi você que fez. Então, você tá ali mostrando e sendo o exemplo, né? Sendo o exemplo da igreja. E é engraçado, você tava falando sobre isso de quando vocês chegaram na igreja, que vocês ficaram, ai, ninguém veio falar com a gente. Aí a gente vê como as pessoas são diferentes, né? Porque lá em casa é assim, graças a Deus, ninguém veio falar com a gente. Não pedindo pra gente entregar nossa vida pra Jesus lá na frente. E é muito diferente. Entrei mudo e saí calada. Né? Gente, eu acho que em suma, assim, hoje, nós precisamos, então, avaliar como está a nossa vida cristã, né? Se nós temos caminhado de maneira muito isolada ou se nós temos repartido a nossa vida com as pessoas, porque a vida em comunidade vai ser um reflexo da nossa compreensão do amor de Deus por nós, né? Quando nós compreendemos esse amor, né, nós nos alegramos tanto, né? E esse amor, então, é transbordado em nós. E esse transbordar precisa ser derramado em outros lugares, né? Então, é uma alegria, uma satisfação tão grande em compreender a graça e o amor de Deus para mim. Isso tem que ser tão potente na minha vida ao ponto de eu naturalmente, quer dizer, de eu intencionalmente querer dividir e compartilhar com outras pessoas aquilo que Cristo fez por mim. Então, se eu hoje tenho me visto caminhando muito isoladamente, talvez eu preciso reavivar esse amor de Cristo, essa minha compreensão. E tudo isso acontece a partir da graça de Deus por nós. Então, se você, mulher, se encontra emperrada nesse processo, comece a orar a Deus para que Deus possa abrir os seus olhos, né, para que você compreenda a graça e o amor dele e para que você, então, através do poder dele que habita em você, consiga transbordar esse amor através dessas experiências de serviço e doação. Muito bem, eu acho que a gente finaliza essa série com chave de ouro. Série linda, né? Linda, 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 linda. Mas é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, deem o play na playlist completa. Sim, é verdade. Assistam, né? Desde o início. Eu acho que é bem importante porque a gente foi num crescente mesmo e construindo esse pensamento. E fez toda a diferença na minha vida. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Obrigada a cada mulher que agradeço. passou por essa cadeira, porque foi realmente muito especial. Foi uma virada de chave no nosso formato também, Sim. né? Então, quero agradecer você que ficou com a gente esse tempo todo. E coloca a playlist direto. E vai ouvindo aí, ó. Dá umas 3h30 de playlist. Compartilha com todo mundo. Compartilha, porque é muito importante também que a nossa mensagem chegue para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas e que a gente possa reverberar mesmo essa mensagem da importância, né, da gente servir na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade e fazer o nome de Jesus conhecido e transformar mesmo a atmosfera onde nós vivemos. Obrigada a você que está nos assistindo. Não deixa de curtir, compartilhar. A gente sempre desabafa para você, por você. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente.